Bem-vindos, bem-vindos àqueles que estão nos assistindo. Nós somos uma rede de indivíduos de todas as idades e formação que participa das atividades organizadas em mais de 8.500 centros de meditação Raja Yoga da organização Brahma Kumaris, localizados em 110 países. Quem vai ministrar a nossa palestra hoje é o Ken O'Donnell, australiano, coordenador da Brahma Kumaris na América do Sul. Atua profissionalmente como consultor organizacional internacional. É autor de 13 livros sobre desenvolvimento pessoal e de organizações, sendo alguns traduzidos para 9 idiomas. O Ken pratica e ensina meditação há 39 anos. E o tema que ele irá abordar hoje é como tornar 2015 o melhor ano de sua vida. Durante a transmissão, na tela do seu computador, celular ou tablet, haverá uma rápida pesquisa que pedimos sua cooperação em responder. Boa palestra, mas antes disso, relembro também que há um espaço para chat, caso haja necessidade. Boa palestra e ao final eu voltarei para compartilhar alguns recados. Com vocês, Ken O'Donnell. Olá a todos. Não sabemos quem está assistindo, mas aqui temos uma plateia a 600 com a gente. Então, bem-vindos a todos. E é uma experiência que estamos fazendo aqui hoje. Então, reduzir o número de presentes físicos e aumentar o número de presentes virtuais. Assim, bem-vindos a todos que estamos juntos aqui nessa transmissão. E, primeiramente, como é sempre nossa prática, vamos fazer todo mundo, inclusive os que estão no contato virtual, vamos fazer 1 minuto de silêncio juntos para harmonizar mentes e corações, tá bom? Procurem diminuir a narrativa interna fazendo isso. Imaginem-se a velocidade dos nossos pensamentos fosse a velocidade dessa música, bem suave. Vamos voltando agora. Esse assunto foi um retiro que conduziam em 2 semanas atrás
no nosso centro de retiros na Serra do Cipó. E a sugestão foi pegar esse mesmo assunto e, evidentemente, eu reduzi o número de slides, mas eu vou dar a essência mais ou menos desse retiro. E começando com essa foto, temos um centro de retiros em Peace Village, nos Estados Unidos, Nova York. E lá perto do refeitório tem um lago. Esse é o lago. Então eu saí 6 horas da manhã um dia. Era verão, então já estava plena luz. Naquelas bandas tem luz às 4 da manhã. Né? E tirei essa foto, que o lago estava com espelho. Bem cheinho de água e espelhando as árvores em volta. E aí eu fiz o seguinte. O que é? Tem que voltar. É a primeira vez, como vocês estão vendo, somos novatos. É a primeira vez que estamos fazendo isso, não tem nenhum expert aqui. Nem expert de fotógrafo, né? Que eu tirei essa foto, 6 horas da manhã, o lago estava completamente assim, plácido. E assim deve ser a nossa mente, na verdade. A mente capaz de refletir sobre o que acontece. E geralmente nossa reflexão é perturbada, porque tem muitas outras informações disputando o espaço. Está dando microfonia também. Então, isso, assim, nos obriga a interpretar o que está acontecendo à nossa volta. Porque você vê a diferença. Não tem nada acontecendo, eu joguei uma pedrinha no lago. Tirei outra foto em seguida. E você vê que já não tem mais o reflexo perfeito. É um reflexo perturbado. Né? É mais ou menos isso que acontece com as nossas mentes. E que eu jogo pensamentos, muitas vezes pensamentos pesados. Então imagine deixar cair uma rocha nesse lago. Muitos pedregulhos também, pensamentos inúteis. Então, de uma forma constante, 1 por segundo, 2 por segundo, às vezes. Tá. E esperamos que a nossa mente funcione. E, evidentemente, o que está acontecendo e a capacidade de refletir é atrapalhada, né? E, portanto, se eu quero começar qualquer coisa que a gente pode olhar nesse meio, não é exatamente um planejamento de 2015, mas nós temos que ver a nossa capacidade de focar. Porque uma mente completamente perturbada, na mesma proporção, se torna quase impossível de focar. Focar, concentrar, colocar atenção. É óbvio, uma mangueira solta voando para lá e para cá. É difícil dirigir uma mangueira solta para apagar um incêndio, por exemplo. E muitas vezes nós queremos, a situação é um incêndio, e a gente dirige a nossa capacidade para apagá-la e sai da torneira umas gotinhas, né? Não é suficiente para apagar o incêndio. E quando há uma situação mais delicada, que precisa realmente de umas gotinhas, a gente liga a torneira, sai uma jorrada de água que acaba com a plantinha, não é? Portanto,
pelo menos vocês entendem a ideia, certo? De que nossa narrativa interna é jogar pedra uma atrás da outra, que atrapalha a nossa capacidade de focar. Então, se eu me centro para planejar alguma coisa, já de início, a fundação não é sólida o suficiente para garantir alguma mudança. E todos queremos mudança, certo? Queremos alguma coisa para melhorar, queremos, não é? Enfim. Obviamente, nós temos de olhar onde estamos. Então, se é que nós vamos refocar um pouco a nossa vida e refletir sobre o que está acontecendo, eu vou dar algumas dicas. E, sinceramente, aqui não vai dar tempo de fazer os exercícios. Eu simplesmente vou... E no final tem um link para pegar toda essa apresentação e vocês mesmos podem fazer seu trabalho de casa, não é? Mas a reflexão, essa capacidade, eu tenho que ter alguns elementos na minha frente. E quando olho para o passado recente, tem coisa boa que aconteceu, tem coisa que não foi tão boa. Mas todas as coisas que aconteceram no ano que passou, eu posso converter em lições. E essa é uma grande, a grande capacidade de tirar as lições, é que as lições entendidas e aprendidas não têm peso. Apenas aquelas coisas que não aprendemos pesam. Não é? Então eu preciso olhar a tudo que aconteceu, coisas boas, coisas não tão boas, e tirar o proveito. Porque aquilo lá, olhando os altos e baixos dos últimos 12 meses, por exemplo, eu posso descobrir uma mina de informações sobre meu rumo, sobre minhas possibilidades, sobre para onde eu posso ir e onde eu não devo ir também. Né? Para que insistir? Né? É perfeitamente possível fazer com toda a eficiência do universo um equívoco. Né? Fazer um erro bem feito. Então, às vezes, nós planejamos, executamos erros com toda a eficiência do mundo. E eu preciso ter o mínimo de discernimento para ver o que vai agregar valor e o que não, né? E aí eu tenho que entender minhas limitações, porque se eu quero crescer, ou melhorar, ou mudar, porque mudar sempre vai ser para o melhor. Eu não vou fazer esforços conscientes para mudar para o pior. Então eu preciso ver quais são as coisas que eu mesmo, consciente ou inconscientemente, estou criando parâmetros internos que me limitam, que estrangulam muitas vezes meu potencial. Se eu tenho esse tanto de potencial, estou vivendo com esse tanto, por vários motivos, principalmente minhas próprias crenças, é difícil imaginar ser feliz. Porque a felicidade e o tamanho do meu potencial verdadeiro é a mesma coisa. E, portanto, tem que entender isso. E quais são, o que me define como ser humano? Quais são minhas virtudes naturais? Meus valores naturais? E isso me informa uma coisa. Todas nós temos alguma inclinação, certo? Tem alguns que inclinam mais para o silêncio, outros que inclinam mais para o estado amoroso, outros para um estado mais alegre, uns que se inclinam para entender as verdades das coisas. Todos nós aqui. Pensem, qual tem sido sua inclinação básica ao longo de sua vida? Você se consideraria uma pessoa mais
procurando a paz, ou mais procurando alegria, mais procurando amor, mais procurando verdade. Você se levanta para defender causas, por exemplo. O que vocês acham? Quem é que mais pela paz? Sua inclinação mais constante, ou procura harmonizar os amores, panos quentes, né? Ou quem quer alegrar a turma? Você que é uma pessoa mais alegre, certo? O que vocês acham? Quem é que mais? Vamos ver. Mais pelo amor. Quem é que é o mais pelo amor? Mais pelo silêncio? Mais pela alegria? Mais pela verdade? É. Enfim, mais pela liberdade também. Várias inclinações. Mas a minha inclinação básica, o meu valor intrínseco básico, indica uma coisa, e não tem que fazer muitos e muitos workshops para entender isso. Vocês falam do propósito, né? Mas você tem, por exemplo, que trabalhar o seu propósito, basicamente, é para onde aponta a sua inclinação básica. Não é física quântica entender o propósito. Eu estou falando do propósito para o qual você existe. Se eu sou um ser basicamente alegre, o que é que eu tenho que estar fazendo? Onde quer que eu esteja? Alegrando. E se eu sou basicamente um ser pautado pela verdade, então eu vou procurar entender os grandes segredos das coisas e compartilhar com os outros. Propósito é uma coisa simples. E aí eles fazem um negócio tão complicado às vezes. Vamos descobrir o nosso propósito, né? Complicado. E aí vamos focar esse propósito em papéis. Quais são os papéis que eu executo que são os mais importantes nesse momento? É papel de mãe, papel de pai, papel de profissional, é o papel social, é o papel comunitário? Qual que é meu papel mais importante? Os 3 papéis, por exemplo, mais importantes nesse momento. Eu tenho que dar uma guinada nesses papéis. Ou seja, não é que... E aí eu vou usar o impulso gerado por meus valores e o impulso identificado pelo propósito para atuar, ou seja, praticar esse propósito como mãe ou como profissional, como o que seja, né? E aí, dentro dos papéis, quais são os objetivos para os próximos 12 meses? E aterrizar um pouco. Eu normalmente tem 1 ou 2 coisas que eu tenho que fazer este ano para melhorar meu papel de mãe. Fazer as pazes com a filha, dedicar mais tempo, sei lá, organizar-me para dar mais tempo. Não tem que fazer grandes coisas, mas algumas poucas coisas que farão a diferença. Tipo alavancas. E aí, dentro dos objetivos, tem tarefas. E aí, as tarefas, eu vou pela implementação, revisitando esses valores que são os meus. Então, basicamente, a sequência é isso. Se você quer dar uma guinada na vida, é por aí. Você tem que olhar os fatos, como é que você chegou onde você está, as lições que você tem dos tempos recentes, a reflexão que isso te dá, e entender as limitações que tem que ser, né? Não adianta você querer correr no maratona com uma perna engessada.
Não vai funcionar. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer na sua tarefa de casa, vocês vão analisar os últimos 12 meses, vocês vão receber o link para esse trabalho. Por exemplo, esse indivíduo foi para os Estados Unidos e assim abriu a sua mente para outras culturas, né? E também ele terminou a casa dele. Então ele se sente realizado porque ele mesmo participou fisicamente usando suas mãos. Deixou de ser tão intelectual. Mas ao mesmo tempo ele brigou feio com o filho. Ele entendeu, aprendeu que não, a família é muito importante para mim. Ele deixou de frequentar a sua atividade espiritual favorita também. Mil desculpas, né? Mas ele percebeu que não pode viver sem Deus, por exemplo. E assim, pensem uma coisa que vocês fizeram que foi legal e que você aprendeu com isso, pelo menos uma, depois vocês podem fazer os outros no trabalho de casa. Pegou? Alguma coisa legal que aconteceu em 2014? Todo mundo tem? Tem? Uma só? Uma pelo menos? Sim? E que você aprendeu com isso? Alguém gostaria de falar? Eu posso repetir aqui. O que você fez e que você aprendeu com aquilo? Não tem que todo mundo falar ao mesmo tempo, não. Uma, pelo menos, ajudem esses outros que não podem falar. Alguém? Mila, vai. E o que foi que aconteceu? Não escuto. Então ela está dizendo que ela começou a meditar mais e aprendeu a ficar mais em silêncio. Certo? Ok. Vamos para o outro lado. Tem alguém da plateia virtual que colocou alguma coisa? Alguém começou o curso de meditação e ficou muito feliz. Tá. E algum ponto não tão elevado, um ponto baixo. O que foi a grande lição? Muitas vezes a gente aprende mais com os pontos baixos que com os pontos altos. O que foi? Não entendi. E? Então esse é um ponto alto. Você abriu uma empresa e sentiu mais segurança. E um ponto baixo. Não? Não querem declarar em público. Não fiz exercício físico suficiente. Tá bom. E o que você aprendeu? Não fez o exercício físico suficiente. Tem peso no check-up, é hora de mudar. Pesou no check-up. Hã? Eu falei. Então ela disse que aprendeu, ela não fez o exercício físico suficiente, aprendeu que isso pesa na hora do check-up, tem que cuidar mais. Então uma das reflexões possíveis para a gente começar a redefinir as coisas é colocar-se no centro de sua vida. E é um exercício permanente, porque nossa vida é baseada nos relacionamentos que nós temos. E nosso grau de felicidade sobe e desce pelo sentimento de bem-estar que os relacionamentos que eu tenho me proporcionam. Ou seja, se eu me relaciono mal, isso
vai me fazer sentir mal, porque a coisa vai e volta, não é? Enfim, se eu me coloco e aprendo a fazer isso muitas e muitas vezes, colocar-se e checar como você está, por exemplo. Você está no meio, e aí você tem a sua família na sua frente. Como é que é? O que você dá para a sua família? O que você recebe de sua família? Você está com muitas expectativas e, portanto, você está sofrendo? Ou você não está dando suficiente para elas? Ou você está com uma lista de todos os seus defeitos que você faz seu terço diariamente com os defeitos dos outros? Ou você começa a enxergar as suas virtudes, seus valores? Como é que me coloco? E agora, por exemplo, com o trabalho. Pode ser que eu brigo com o meu trabalho, pode ser que o trabalho que eu tenho não pesa nada. Me leva como uma onda leva um surfista, não é? Ou você está batalhando contra as ondas. Como é que é? E as pessoas no trabalho, como que eu as vejo? Bem, mal, mais ou menos, uns eu vejo bem, outros vejo mal, clientes, etc e tal. Como é que eu me coloco? Porque é isso que eu tenho que... basicamente, se eu vivo como um tomador, eu vou realmente tomar, vou apanhar. Mas se eu aprendo a viver como um doador, a mesma vida se torna mais agradável. Não é que muitas vezes eu não posso mudar de família, certo? Eu não posso mudar muitas vezes de trabalho, é complicado. Ou mudar de país, mas eu posso mudar a minha atitude. É muito mais barato, inclusive. Né? E aí, como que me dou com a matéria, o universo me apoia, o universo me dá o suficiente, ou eu tenho que batalhar para cada centavo? Eu tenho uma boa relação com as coisas, que sinto que eu não tenho que me preocupar. Aquilo vai fluindo. E se não está fluindo, o empecilho não está lá fora, está aqui dentro. Então, como é que eu me coloco em relação ao trabalho? E a saúde, como a Juliana mencionou. Porque a matéria mais próxima de mim é o próprio corpo. Então, como é que eu me sinto e que eu tenho que fazer para cuidar melhor, né? Mandar a luz, inclusive, para a forma física. E, finalmente, por exemplo, como é que me dou com minha espiritualidade? Está fechada a porta? Gente que está ouvindo no Brasil, está acontecendo uma tempestade aqui no momento. Então, para agregar outros ingredientes à nossa noite de... Tá. E para o povo que está ouvindo, não está nem ouvindo a chuva. Enfim, como é que me dou? Eu tenho um empenho espiritual suficiente? Poderia sofrer alguma melhora? Eu poderia ser um pouquinho mais disciplinado? Porque, gente, fazer as mudanças que são necessárias não é como visitar a casa da tia. Exige conhecimento, exige disciplina. Então, é isso aqui. Será que eu tenho o suficiente para dar esse salto qualitativo na minha percepção, na minha consciência? Isso não é gratuito.
E se eu continuar pensando e falando e fazendo exatamente o que eu penso, falo e faço, esse ano vai ser um repeteco do ano que passou. Enfim. Outra dica para ajudar a colocar as coisas no lugar, eu estou sim no centro da minha vida e eu sou o criador, inclusive, daquilo que se forma à minha volta. Não é que eu crio os ingredientes, não é que eu crio os átomos, eu crio as outras pessoas, mas eu sim crio a minha experiência. Então, praticamente, o mundo que se forma, aquele reflexo que eu aqui tenho dentro, cheio de suas nuances e sentimentos, etc., é uma criação minha. Ou seja, a minha forma de ver o mundo é peculiar a mim. E aí, se eu estou do lado de uma outra pessoa, vivendo exatamente as mesmas experiências, pode até ter alguma coisa, alguma percepção em comum, mas a grande parte vai ser completamente diferente. Eu vejo o problema quando o outro não vê. E eu não vejo o problema que o outro vê, por exemplo. E aí, quem tem razão, né? Então, eu tenho que entender que a minha experiência da minha vida tem muito a ver com a criação dos meus próprios pensamentos. Portanto, quando eu faço uma reflexão sobre isso e pergunto por que eu estou vivendo a vida que vivo, por que eu vivo minha vida do jeito que eu vivo, é possível desacelerar um pouco? Eu estou fazendo muita coisa que, tipo, andando de bicicleta ergométrica e achando que eu estou indo vários quilômetros, né? Pedalando e a roda não está no chão. Muito esforço e pouco resultado. Pode ser que alguma coisa eu tenho que ver. Eu preciso realmente trabalhar tanto? Eu preciso dizer sim para todo mundo só porque eu quero agradar todo mundo? Eu tenho a coragem de dizer aquilo que eu preciso dos outros? Ou eu me organizo por medo, ou por apreensão, ou por cautela, né? Afinal das contas, uma das reclamações comuns que as pessoas têm, eu não tenho tempo. Não é que você não tem tempo. Você tem o mesmo 24 horas por dia, mesmo os 1440 minutos por dia, os mesmos 86 mil segundos por dia. Todos os dias. Então, não é uma falta de tempo. Você tem 86 mil segundos por dia. É que tem uma falta de foco. Ou você está fazendo muita coisa que você não precisa fazer. As pessoas ficam orgulhosas quando conseguem riscar itens de sua lista de coisas a fazer. Mas a pergunta mais profunda é se eu estou fazendo aquilo que tem que estar fazendo. A minha lista de coisas a fazer inclui coisas que eu devo estar fazendo? Ou inclui apenas as coisas que eu estou fazendo por fazer? Por não ter sido claro. Então, se eu fosse convidado a ser um consultor de mim mesmo, e olhasse esses altos e baixos do ano que passou, eu olho, por exemplo, minha relação com esses 5 aspectos, família e trabalho, saúde, finanças, espiritualidade, pode haver outras coisas. Eu olho o panorama da minha vida, eu acabei de ser contratado para ser um consultor de mim mesmo. Qual o conselho que eu tenho que dar para mim mesmo, ou indivíduo?
Faça o quê? Seja o quê? Esse que nós temos de dar um jeito. Se eu quero mudar de jeito, eu tenho que me aconselhar melhor. Por exemplo, eu disse simplesmente tenha fé. É um conselho, usa o imperativo, né? Faça, tenha, seja. Aprenda a sorrir mais. Se você tirasse uma fotografia de você todos os dias, mais ou menos ao meio-dia de cada dia, nos 365 dias do ano, como foi a expressão no seu rosto? 5 da tarde, vamos dizer. 5 da tarde. Né? Aí você colocasse uma galeria desse estado de 5 horas da tarde. Como consciência tem que dar? Aprenda a sorrir mais, indivíduo. Outro que está metido eternamente fazendo listas dos defeitos dos seus desafetos. Veja apenas as virtudes, não os defeitos. Então, qual é o conselho principal que você tem que dar para você mesmo? Para surtir um efeito para o ano 2015? Bem, você tem que ser mais... que? Disciplina. Tenha mais disciplina, indivíduo. Né? E mais? Marcela. Seja mais positivo, né? Hã? Faça menos. Bom isso. Então, quando a gente para organizar-nos, é uma questão de ver exatamente onde estão os meus focos. Porque eu posso estar sendo pautado pelo verbo ser, que aqui é mostrado com uma linha, que não altera, é a linha base. O verbo ser é onde tudo começa, não é? É o primeiro verbo. E o primeiro substantivo. E aí tem coisas no ser que não mudam com as circunstâncias. E se eu quero me estabilizar, eu tenho que agarrar essa linha. Tem aqueles que pautam pelo verbo estar, que altos e baixos também. Estou bem, estou mal, estou mais ou menos, subindo e descendo a montanha russa emocional. Tem aqueles que pautam pelo verbo fazer, dando voltas, né? Dando voltas aqui e ali, eu quero ser o raquete do ping-pong e não a bola. Né? Eu quero ser quem bate na bolinha e não a bolinha, certo? E tem aqueles que pautam pelo verbo ter, né? Diferentes objetos, posições, coisas. Se eu quero me organizar melhor, eu tenho que voltar para a base, né? O que eu sou, o que eu tenho que ser, não o que eu tenho que fazer. O que é que eu tenho que ser? Não é que o que eu tenho que falar, não. O que é que eu tenho que ser ao falar? E não adianta ter tudo e não ser nada. Ou fazer muita coisa e não chegar a nada. Não é? Como muita gente faz. Então a mente acaba nos limitando, não é? E vemos tudo através do buraco da fechadura. A primeira limitação é o próprio corpo, né, que a gente percebe pouca coisa, a gente ouve pouca coisa comparado com todos os sons possíveis. Nós somos limitados pelos papéis, pela cultura, pelas experiências de vida, etc.
somos limitados pela história. Eu sou fulano, eu nasci assim, eu cresci assim, né? Eu vou morrer assim, Gabriela, né? Então nós temos que desgabrielizar-nos um pouco. Ou seja, tirar essa ideia de que somos uma história com pernas. Eu sou muito mais que isso. Na verdade, para ver o outro lado, ver outras dimensões, e quanto mais eu vejo, menos eu tenho que pensar, eu tenho que desenvolver a consciência de alma, eu tenho que entender qual é o meu papel maior que está ligado ao propósito, e tenho que ver que eu tenho sido protagonista em muitas vidas, não apenas a vida de Gabriela, não é? Eu sou muito mais que isso. Então, quando eu vejo mais, eu entendo mais, eu posso decidir melhor. Quando eu vejo pouco, sou obrigado a interpretar. Quando minha interpretação não bate com a interpretação do outro, sai conflito. Enfim. Então, minhas limitações, por exemplo, se você olha o que passou, e vocês também podem fazer isso no trabalho de casa, você tem um baixo autoestima, olhando o todo, e você explica isso para você próprio de uma forma errada. Né? Você acredita. Sua falta de autoestima é porque os outros não te respeitam tanto quanto você acha que merece. Mas é uma falsidade, não é? Vejo sempre os defeitos das pessoas antes de ver suas virtudes, porque eu acho, fundamentalmente, que as pessoas são burras, né? E tudo que eu vejo confirma a minha crença que as pessoas são burras, né? Olha, a pessoa se limita por essa crença, certo? Então, essa pessoa também eu faço coisas para agradar as pessoas, que quero que me deem uma atenção, porque eu preciso do reconhecimento dos meus colegas. Eu não tenho tempo, porque, sabe, eu estou muito ocupado. Pense sobre sua queixa favorita e você vai começar a entender como suas próprias crenças fazem uma autossabotagem. Por exemplo, essa pessoa, sua crença limitante, eu não acredito em mim mesmo, finalmente. Eu não acredito que eu posso mudar. Está fazendo 1000 cursos para auto-melhoramento, mas no fundo, não acredito que é capaz de mudar. E é uma nova crença base, você quer um novo ano, você tem que encontrar uma nova crença base mais positiva. Por exemplo, eu já tenho tudo que eu preciso. Enfim. Se você olha essa tabela de 2014, saltos e baixos, lições, e você vê quais são os valores que você praticou, que se destacaram, você pode identificar o que tem sido importante para você no ano que passou. Você tinha que ser um pouco mais tolerante, você tinha que ser um pouco mais amoroso, você foi puxado para ser um pouco mais leve, menos sério, ou você foi levado por mais silêncio. O que foi importante para você? E olhando esse ano que está pintando, quais são os valores que realmente parece que eu tenho que desenvolver mais? Você falou disciplina, né? Por exemplo. Enfim, eu tenho que, em algum momento, definir quais são os parâmetros dentro dos quais eu vou trabalhar, vou operar, né?
vou mexer dentro dos parâmetros, por exemplo, nesse caso, da integridade, intuição, respeito e criatividade. Quais são os meus quatro que eu vou mexer? E aí, se você olha essa pessoa, não imagina que é Madre Teresa, né? Com nome assim também, Agnes Gongsha Bokshagui. Né? Era de Albânia, ela. Mas ela queria viver seus valores e se dedicou a serviço dos pobres. E sabe o propósito dela? Eu quero ajudar todos aqueles que o mundo abandonou. Simples e não é que nós todos temos que ser Madres Teresas, mas podemos pelo menos dar uma melhorada, né? Ser uma Madre Luísa, uma Madre Juliana. Então, meu propósito, eu tenho que pensar sobre esse período na minha vida em que eu me senti mais energizado e aí estava acontecendo alguma coisa que estava batendo comigo, que estava ressoando dentro de mim, por isso que me senti tão energizado. Portanto, meu propósito provavelmente tem a ver com essa ressonância. E aí essa inclinação, virtude principal que eu tenho, para onde aponta? Então é só levar em frente esse propósito. Né? E se toda a minha vida fosse uma preparação para algo, para que seria? Fazer essa reflexão. Tudo que eu fiz até aqui me levou até esse momento. Né? Enfim. Portanto, se você faz esse propósito, nós fizemos um pequeno exercício antes, é apenas uma afirmação daquela inclinação. E talvez com alguma agregado, por exemplo, a pessoa disse aqui, meu propósito, eu existo para, né, que a propósito é a resposta dessa pergunta, eu existo para construir uma sociedade mais equilibrada através do meu trabalho e fé. Esse aqui disse, inclusive foi lá em Belo Horizonte, o senhor disse, eu quero deixar um legado de valores claros para futuras gerações. Seja uma coisa geral, mas que pode ser aplicado nos seus diversos papéis. Então, né? Vocês podem olhar essa lista no seu trabalho de casa. Tem vários papéis que esse aqui provavelmente é o papel principal, cuidar da alma, ou cuidar da saúde, papel de pai e mãe, marido, esposa, profissão na comunidade, irmão, irmã, tio, tia, sei lá, filho, filha, tem algum papel criativo, né? Que você está sentado em cima dele, tem que ativar um pouco este ano. Quais são os papéis importantes na sua vida? E você pode até avaliar a sua atuação, né? Como cuidar da alma, nota 5, né? Cuidar do nome também, nota 5. Pai e mãe, nota 6. Profissão, 7. Mas papel na comunidade, 3. Vocês podem olhar isso, dar uma nota para você mesmo, você já vê que você tem que melhorar, né? E aí é simples. Você escolhe 3 papéis de foco. Por exemplo, nesse caso, o papel de cuidar da alma, o papel de cuidar da saúde. Você pode escolher alguma outra coisa
E é simples, você pega cada papel e coloca um objetivo. Por exemplo, no papel de pai e mãe, gastar mais tempo de qualidade com os filhos nos fins de semana. É o objetivo do ano. O papel de cuidar da alma, aprender a meditar até julho. Basta colocar algum objetivo diferente para mexer com os seus papéis importantes e você vai começar a caminhar numa direção melhor. E aí você pega aquela, por exemplo, gastar mais tempo de qualidade com os filhos no fim de semana, aí você define tarefas para os próximos 30 dias, dentro daquele objetivo do papel de família. Marcar uma reunião com a esposa, para planejar um fim de semana, ligar para um hotel fazenda, reservar um quarto da família para Páscoa, enfim, aprender a meditar até julho, marcar um curso no centro de meditação X, né? Visitar a livraria amanhã para ver os livros sobre o assunto, ver, pesquisar na internet. Algumas tarefas relevantes, relativos aos objetivos dos papéis. Aí você já começa, você arranca, você começa alguma coisa amanhã, já vai, né? Agora, implementação, você pode fazer uma lista de coisas que você precisa, cuidados, né? Que você precisa ter, por exemplo, evitar a companhia de pessoas que poderiam me desviar do caminho, melhorar a minha leitura, assistir apenas filmes e programas de TV educativo, sei lá, documentário, dormir, levantar mais cedo, enfim. Quais são as práticas corriqueiras que vão acompanhar e garantir a minha guinada, meu ano melhor? Então, basicamente, né, é isso. E então, vocês vão conseguir a apresentação nesse link aqui? Hã? Nós vamos passar por e-mail essas pessoas sentadas aqui. Vocês podem pegar essa apresentação nesse link e fazer passo a passo para você melhorar seu ano. E é muito simples, não é, como eu falei, não é física quântica. Vocês podem até fotografar o link, né? Alguns estão fazendo. Ou copiar. Aí você pega essa mesma apresentação. Tudo bem? Então, uma coisa bem prática, mas tudo começa e termina com o silêncio. E aí, se eu quero fazer uma única coisa na minha vida, se eu quiser fazer uma única coisa na minha vida, para realmente dar uma volta por cima, eu preciso, talvez, andar na velocidade do tempo. Porque o tempo é inexorável, né? O tempo não corre. Olhe, dá uma olhada no relógio uma vez, a assistir a constância do tempo. Ele não varia, ele vai indo, né? E não está correndo assim. Vai indo, né? E vai indo. E não há por que eu correr mais rápido que o tempo. E a segunda coisa, silenciar a narrativa interna que nos acompanha e às vezes não cessa mesmo. Aprenda a pensar com menos palavras, com mais sentimentos, mais imagens. Usar a mente para criar e não para destruir. E aí reposicionar-se diferentemente no centro da sua vida.
Então vamos fazer uma meditação juntos, todos. Bem? E de novo eu peço a desculpa pela falta de prática de fazer isso, que tivemos por vários inconvenientes no começo da apresentação, mas, bom, faz parte, não é? Então vamos, todo mundo onde quer que você esteja, sentar-se de uma forma nobre na sua cadeira. Vocês não precisam fechar os olhos, podem focar seu olhar em algum ponto à sua frente. Descansar olhar. E descansar quem está olhando também. Você é um ser atrás dos seus olhos, no meio da testa, um ponto de energia consciente. Você está olhando através das janelas dos olhos e ouvindo através das janelas dos ouvidos. Um ponto de paz. Um ponto que cria, na verdade, o que quiser. Um ponto que já está livre. Uma estrelinha leve, luminosa e livre. O passado é o passado. E você tem um futuro com uma página em branco na sua frente. E você pode desenhar o que você quiser. Estar preso, na verdade, é uma crença. Ser pouco, ser insuficiente é uma crença. Ser tímido, ser o melhor ou o pior de todos é uma crença. Você, afinal, é o que você acredita ser. Você atrai o que você acredita. Portanto, tem que acreditar mais e melhor. Vamos permanecer brilhando no centro das nossas testas, no centro das nossas vidas, pontos de paz. Om Shanti. Om Shanti é uma saudação nossa. Om, eu sou Shanti, paz. Eu sou paz. Om Shanti. Agradecimentos especiais ao Ken. Aqueles que se inscreveram estarão recebendo o e-mail da Brahma Kumaris hoje à noite com a indicação de alguns links recomendados. Informamos também que temos um curso de meditação pela internet e em breve enviaremos a divulgação.